Saudações docente, chamo-me Isabel Mariquambe, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do curso de Gestão Empresarial de segundo ano, e vim cá apresentar o trabalho referente à norma contabilística e de relato financeiro 18, imparidade de ativos. Tenho como a estrutura da minha apresentação a definição, o objetivo, testes de imparidade dos ativos, o reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade, dúvidas frequentes e, por fim, exercícios. Trago aqui a definição de uma perda por imparidade. Uma perda por imparidade é a quantia pela qual o valor escriturado de um ativo excede a sua quantia recuperável. Como também, ou seja, a perda por imparidade é a redução no valor de um ativo devido à sua deteriorização ou outros fatores que afetam sua capacidade de gerar benefícios econômicos. Neste caso, quando eu falo de deteriorização, me refiro a danos ou desgaste do ativo. Falou-se aqui nesta definição, ao longo da definição, mencionei o valor recuperável. O que seria o valor recuperável? O valor recuperável é o maior valor entre o justo valor menos o custo de vender e o seu valor de uso. E o que seria o justo valor? O justo valor, neste caso, o custo de vender, menos o custo de vender, nesse caso, o justo valor é quanto eu gasto para poder transacionar o meu bem. Isto é que refere-se ao justo valor. Neste caso, antes mencionei justo valor menos o custo de vender. Justo valor menos o custo de vender é quando fazemos esta subtração, o maior, ou esta comparação, o maior entre esses dois, né, que seria o justo valor e o custo de vender, é onde nós teremos o nosso valor recuperável. Continuando, tenho aqui o objetivo desta norma. O objetivo da norma contabilística e de relato financeiro 18 é de estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável. Este é o objetivo da norma contabilística e de relato financeiro 18. Tem a seguir os testes de imparidade dos ativos. Os testes de imparidade dos ativos terão de ser efetuados anualmente para determinados ativos ou apenas quando existirem indicações de imparidade para os demais. Os ativos que obrigatoriamente terão de ser sujeitos a testes anuais de imparidade são ativos intangíveis com vida útil indefinida, ativos intangíveis ainda não disponíveis para uso, neste caso, ativos intangíveis que estarão em curso, e transpasse, neste caso, goodwill adquirido numa concentração de ativos empresariais. Estes é que serão ou que são ativos que obrigatoriamente terão de ser sujeitos a testes anuais de imparidade. A seguir, tenho aqui o reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade. Conforme esta norma, a norma contabilística de relato financeiro 18, se e somente se o valor recuperável do ativo for inferior ao seu valor líquido contabilístico, o valor líquido contabilístico do ativo tem de ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução é uma perda de imparidade do ativo. É necessário que haja essa redução do valor líquido para que este bem entre em paridade, esteja em paridade. E nós assumimos que há uma perda por imparidade.
E o reconhecimento, temos aqui o reconhecimento de resultados, que consiste na perda, que refere que a perda deve ser reconhecida como um gasto. E temos também, no caso de respeitar a um ativo revalorizado, há que se verificar se a perda correspondente é inferior ou superior à reserva de valorização. Também, o reconhecimento, neste caso, a perda por imparidade, é reconhecida como uma despesa no período em que é identificada. Isto é que refere-se ao reconhecimento de uma perda por imparidade. Continuando, temos aqui dois casos em que a perda encontra-se em dois casos. A imparidade encontra-se em dois casos. Primeiro caso em que a imparidade é menor que a revalorização. Neste caso, deve proceder-se à redução do valor em reserva de revalorização pelo montante da perda. Sim, deve-se proceder à redução do valor, neste caso da revalorização, pelo montante da perda, pelo valor que houve a imparidade. A seguir temos o segundo caso, em que a imparidade é maior que a revalorização. Neste ponto, é a partir deste ponto, neste caso, em que esta perda de imparidade seja inferior à reserva de revalorização e deve considerar-se como um gasto. A seguir, trago aqui algumas dúvidas frequentes. Temos como a primeira dúvida, que diz que tenho que efetuar testes de imparidade anualmente para todos os ativos? E a resposta é não. Apenas sou obrigado a efetuar testes de imparidade anuais para goodwill, ativos intangíveis com vida útil indefinida, ativos intangíveis em curso. E para os demais ativos, apenas devemos fazer o teste de imparidade quando existirem indicadores de imparidade. Neste caso, se não existirem indicadores de imparidade para os demais ativos, exceto os ativos dos que referi anteriormente, se não existirem indicadores de imparidade para os demais ativos, não há necessidade de efetuar testes de imparidade. Temos aqui a nossa segunda dúvida ou questão frequente, que diz que uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros. A resposta é sim, exceto no que se refere ao goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde ao goodwill gerado internamente. A seguir, vou continuar com os exercícios. Que tenho um exercício que diz, o primeiro exercício diz que o valor de uso de uma máquina é de 300 meticais, e o seu valor realizável é de 200 meticais, e o seu valor líquido contabilístico é de 400 meticais. Existem excedentes de revalorização de 60 meticais relacionados com essa máquina. Verifique se existe uma perda por imparidade do ativo e, em caso afirmativo, proponha o lançamento contabilístico. Neste caso, se houver realmente se existir uma perda por imparidade deste ativo, devemos prosseguir ou mostrar ou efetuar o devido lançamento contabilístico. E temos aqui a solução do nosso exercício, que diz que o valor recuperável é 300 meticais, que é o maior entre o valor de uso e o valor realizável, sendo
o valor líquido contabilístico de 400 meticais, teremos que reconhecer uma perda por imparidade de 100 meticais. E efetuamos o seguinte lançamento contabilístico. Temos a debitar a conta 5621, excedentes de revalorização antes de imposto diferidos, no valor de 60 meticais. E a débito a conta 643, perdas por imparidade do ativo, ativos intangíveis, no valor de 60 meticais. E a crédito temos a conta 392, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos intangíveis, no valor de 100 meticais. Prosseguimos para o segundo exercício, em que diz que um ativo intangível com vida indefinida está escriturado no ano N por 250 mil meticais. O teste de imparidade efetuado indicou em N mais 1 que o valor recuperável era de 150 mil meticais. Em N mais 2, o valor recuperável passou para 290 mil meticais. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis nos anos N mais 1 e N mais 2, assumindo uma taxa de IRPC de 30%. Vamos prosseguir com a resolução, que temos aqui o ativo no ano N, no valor de 250 meticais. O valor recuperável é N mais 1 no valor de 150 meticais e o valor recuperável no ano N mais 2, que é de 290 mil meticais. E prosseguimos com o seguinte lançamento. A débito, a conta 644, perdas por imparidade do período, ativos intangíveis, no valor de 100 mil meticais. A crédito temos a conta 393, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos intangíveis, no valor de 100 mil meticais. E temos como o lançamento do período N mais 1, a débito a conta 393, imparidade acumulada de investimento de capital, ativos intangíveis, no valor de 100 mil meticais. E a crédito temos a conta 7414, reversões do período de perdas por imparidade, ativos intangíveis no valor de 100 mil meticais. A seguir, trago aqui um terceiro exercício, que diz que uma empresa adquiriu no ano N uma sociedade por 900 mil meticais, tendo apurado um goodwill de 250 mil meticais. No ano N mais 1, o goodwill implícito passou para 300 mil meticais, no ano N mais 2 para 100 mil meticais e no ano N mais 3 para 190 mil meticais. E o exercício exige ou pede que nós efetuemos o lançamento contabilísticos ou os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Prosseguimos aqui com a solução do exercício. Temos como valor do goodwill no período N o valor de 250 mil meticais, o N mais 1, 300 mil meticais, N mais 2, 100 mil meticais e N mais 3, 190 mil meticais. O valor do goodwill, uma vez fixado em definitivo, não pode ser mais aumentado.
já foi fixado e não pode ser mais aumentado. No entanto, estando obrigatoriamente sujeito a teste anual de imparidade, poderá ter de ser reduzido, não podendo subsequentemente reverter-se as perdas reconhecidas. E assim o lançamento contabilístico a efetuar é o lançamento que eu vou mostrar a seguir. Do ano N mais 2, a débito temos a conta 642, perdas por imparidade, do período investimento financeiro no valor de 150 mil meticais. A crédito temos a conta 333, goodwill, em contas consolidadas, no valor de 150 mil meticais. Ou também podemos ter a crédito a conta 31, investimentos financeiros, e no valor de 150 mil meticais. Podemos substituir as duas contas, dependendo das situações. Podemos trocar, ao invés de fazer o lançamento do 333, fazemos o 31. Desta forma, dou por encerrada a minha apresentação.